Ok, pessoal, já estou aqui com o Cleiton, então, estamos de volta. Vamos falar sobre imposto de renda, né? Imposto de renda da pessoa jurídica e da pessoa física do MEI. Acho que é muito importante saber essas informações. Então, Cleiton, para a gente poder começar aqui, o que você poderia falar para nós a respeito das vendas de produtos, né, ou de tudo aquilo que a pessoa jurídica faz, né, mês a mês, no seu dia a dia, em relação ao imposto de renda da pessoa física? Porque parece que está bem junto, né? Parece que está intrínseco aí, mas tem as suas distinções, né? Quais são elas? Bom, obrigado aí pelo convite novamente, Vanderlei. É sempre muito bom compartilhar conhecimento com a sua audiência. Bom, vamos desmistificar algumas coisas aqui. Primeira coisa, o MEI ele tem a sua personalidade jurídica, ele é um CNPJ e, portanto, ele deve ser tratado como tal. O que a gente sempre recomenda aqui, Vanderlei, é as melhores práticas de compliance, ou seja, se o seu CNPJ, ainda que o MEI, ele tem uma despesa com uma compra de algum produto, algum material de uso e consumo, se ele paga a internet, você faz a segregação disso, esses pagamentos através do CNPJ, tá ok? E aí o que acontece? Ou seja, respondendo a sua pergunta objetivamente, você deve separar a pessoa jurídica, no caso o MEI, da sua pessoa física, no caso do seu CPF, que aí a gente vai discorrer um pouquinho à frente. Inclusive, são obrigações distintas. O MEI tem a declaração anual, que a gente chama de DASN do CIMEI, e no caso do imposto de renda da pessoa física, que é agora a ênfase do nosso conteúdo. Então, objetivamente, separe, segregue, são coisas distintas. Ok, bom, então é isso aí, Cleiton. O que eu estou entendendo é o seguinte. Então, por exemplo, eu sou MEI, e eu prestei serviço, vendi mercadoria, né, na pessoa jurídica e vou fazer o imposto de renda da pessoa jurídica. Eu tenho que também fazer o imposto de renda da pessoa física do CPF que você está falando aí, é isso? Bom, beleza, ok, você tem a fonte de recurso que é o seu CNPJ, você prestou serviço, você vendeu mercadoria, você teve ali as suas receitas da pessoa jurídica. Agora, por conseguinte, já é obrigado você, como dono pertencente do MEI, desse CNPJ, sócio do MEI, fundador do MEI, você já deve pagar imposto de renda da pessoa física? A resposta é o seguinte, depende. Quem é obrigado a entregar a declaração do imposto de renda da pessoa física? São pessoas que têm imóveis acima de 300 mil reais, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 e, por exemplo, pessoas que investem na Bolsa de Valores. Eles já têm essa obrigação de declarar o imposto de renda. Aí eu trouxe um case aqui para a gente conversar, Vanderlei, para facilitar a nossa vida. Vamos imaginar que no ano anterior, você, como MEI, faturou R$ 72.500, tá certo? Via de regra, as pessoas pensam o seguinte, se o rendimento tributável é acima de R$ 28.500 e faturei na MEI R$ 72.500, eu já teria que fazer a declaração. Errado, coloca um X aí no nosso vídeo, porque vai pagar muito imposto de renda, a gente já viu isso acontecer na prática. O que a Receita fala é o seguinte, qual que é a regra para a gente chegar no rendimento tributável ou não? Eu vou pegar o meu faturamento, nesse exemplo prático que a gente trouxe, R$ 72.500 anuais, eu tive despesas com água no meu CNPJ no valor de R$ 1.200, energia elétrica no valor de R$ 2.600, aluguel R$ 12.500, internet R$ 1.000 e os custos, por exemplo, a gente trouxe um exemplo aqui de uma empresa de comércio no valor de R$ 25.000. Se a gente pegar o faturamento menos essas despesas e esses custos, Vanderlei, a gente vai chegar num lucro de R$ 32.800. Lembrando que esse case aqui, os valores são anuais, obviamente. A gente chegou na base de cálculo do lucro aqui, Vanderlei, de R$ 32.800. Fica mais uma pergunta. Esse seria o rendimento tributável, portanto? Não, pessoal. Quem fez isso também pagou imposto de renda incorretamente. Por quê?
Porque através da lei, do artigo 15 da lei 9249, a Receita determina que você vai ter uma parcela isenta do imposto de renda. Complexo isso, né? Nós vamos gravar um vídeo exclusivamente falando sobre essa questão. Mas é o que eles chamam de presunção de lucro. Como que a gente chega nessa parcela isenta, Vanderlei? Parece complexo, e é realmente, né, Vanderlei? A gente pega, para o setor de comércio, seria 8% sobre o valor do faturamento, que são os 72.500. E aí a gente chega na parcela isenta no valor de R$ 5.800, menos a linha de cima, que é o lucro no valor de 32.800, a gente chega no rendimento tributável no valor de 27 mil. E se ele está abaixo dos 28.500, automaticamente, Vanderlei, ele está isento de pagar imposto de renda, Vanderlei. Então a gente vai colocar essa tabelinha aqui para vocês entenderem a dinâmica. Não é tão complexo, é um pouco detalhado apenas, mas nesse exemplo prático aqui, considerando essas nuances, esse microempreendedor, ou seja, esse MEI, estaria dispensado de recolher imposto de renda. Então aí eu tenho que te fazer duas perguntas. Primeiro, você acha que muita gente que faz um imposto de renda esquece de aplicar esse artigo da Lei 9249 aqui, o artigo 15 da Lei 9249? Sim, muitos ignoram ou faz a tributação pelo lucro, que daria imposto a recolher, nesse caso a gente viu, ou faz pelo valor do faturamento, aí paga muito imposto além do necessário. Então tem que tomar esse cuidado e você ser acompanhado pelo especialista. E aí a segunda pergunta é o seguinte, já que você fez todo esse trâmite aí, né, verificou todos os detalhes na questão do imposto de renda da pessoa jurídica, mesmo assim, eu como pessoa física, eu tenho que fazer a minha declaração também? Vanderlei, é uma pergunta de $1 milhão, eu diria uma pergunta-chave. Por quê? Eu recomendo que sim, para todos os nossos clientes, porque você vai ter uma vida fiscal perante a Receita, perante as empresas de crédito. Por exemplo, você vai buscar um recurso no banco. A primeira coisa, me dá seu imposto de renda. Se você simplesmente não declarar porque você está abaixo ali do limite, você acaba que não tendo uma vida fiscal, você não aparece. Eu preciso captar um recurso do banco, eu preciso investir em equipamentos, eu preciso fazer compra de ativo imobilizado. Se você simplesmente não der a origem, por exemplo, a você comprar uma casa, você investir num carro, se você não tiver origem desses recursos, ainda que seja pelo MEI, obviamente você não vai lograr êxito. Então, minha recomendação é faça, porque afinal de contas, nesse exemplo prático, você faturou R$ 72 mil no ano, então você precisa evidenciar isso de alguma forma. Tá certo. Então, só para ficar bem claro, né, falando em outras palavras, vamos dizer assim, é como se você fosse fazer uma maratona aí de 15 quilômetros, vamos dizer assim, e você fizesse todos os exames e os exames dessem ok, tá? Você fez exame de sangue, você fez exame sei lá, você fez um teste de resistência e deu tudo ok. Você pode participar da maratona. É a mesma coisa aqui. A sua saúde fiscal, a sua saúde financeira, tá tudo ok. Você pode dar alguns passos para você poder melhorar a condição da sua empresa, talvez até fazer com que a sua empresa possa crescer, porque você está bem de saúde empresarialmente falando. Essa que é a verdade, né, Cleiton? Perfeito, exatamente. Então é isso aí. Bom, e aí, Cleiton, a gente tem que entender o seguinte, o quanto entender esses detalhes pode levar ao fracasso, o quanto não entender esses detalhes pode levar o empreendedor ao fracasso? Eu penso que é o seguinte, Vanderlei, toda atividade empresarial, você tem que estabelecer uma cultura, os processos, a organização. Isso já vem de base. A partir do momento que você abre um MEI, você vai projetar sua empresa para virar um Simples Nacional, que é uma limitação ali de 4.800.000 por ano, e após isso você vai querer angariar um lucro presumido, um lucro real, ou seja, você pensa em expandir.
E se você não fizer essa organização administrativa de separar as suas contas de pessoa física das contas de pessoa jurídica, você mistura tudo, automaticamente a cultura da sua empresa ela já não vai crescer com alicerce. Você já vai crescer desorganizado. Então eu daria essa ênfase à questão do fracasso, no sentido de você não criar essa cultura desde cedo, desde do alicerce, desde o começo da sua operação. Criar a cultura e a estrutura, né? A estrutura necessária para você crescer, né? Porque Exato. se você não tem estrutura, você vai crescer e vai cair, porque né, sem estrutura não dá. E aí a mesma pergunta, né? O quanto entender isso pode te levar ao sucesso, né? E a gente já falou indiretamente nas questões anteriores, no sentido de você ser uma empresa organizada, de você ter uma vida saudável, não só financeira, mas também uma vida fiscal perante aos órgãos, perante as empresas de crédito. Inclusive, Vanderlei, vocês devem ter visto em algum momento a concessão de crédito através do Pronamp. E o que é engraçado, o próprio governo ele disponibilizou um percentual para você angariar de recursos perante as instituições financeiras, mediante ao quê? A declaração do seu faturamento dos anos anteriores. Ele condicionou, ou seja, se você não emite nota, se você não declara faturamento, absolutamente nada, automaticamente você não consegue um recurso com uma taxa muito apropriada, muito positiva, muito menor do que o mercado. Eu sempre falo aqui no meu vídeo, tudo tem a partida e a contrapartida. Então é assim, se você não quer ser empreendedor, se você não quer ser empresário, então obviamente teria que voltar a trabalhar como colaborador, que também não tem problema nenhum. É que o colaborador ele vai chegar na empresa, fazer as funções dele, embora não tenha a preocupação desses detalhes, vai ficar com o dono da empresa. Então, exatamente, se você é dono de empresa, você tem que começar a se moldar, mesmo sendo MEI, começar a se moldar com relação a saber que você tem que trilhar esses caminhos aí, quer queira, quer não, tá? Bom, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o PDF da explicação do imposto de renda para o microempreendedor individual MEI. Né? Lá tem bastante informação também, tem até mais informações do que a gente está passando aqui, informações um pouco mais detalhadas, vamos dizer assim, né? Não daria para a gente ficar aqui conversando sobre os detalhes, senão o vídeo ia ficar enorme. Bom, Cleito, só para a gente então terminar, esse conjunto de informações, né? Ele tem que estar alinhado entre empreendedor e contador, e por que existe, né, a necessidade desse alinhamento entre empreendedor e contador? Eu acho que é fundamental, Vanderlei, você ter uma assessoria, você ter uma pessoa que possa te orientar. O papel do empreendedor é fazer o que ele sabe de melhor, ou seja, é uma prestação de serviço, é uma venda, ele tem que focar no core business dele, ou seja, aquilo que sabe efetivamente fazer de melhor. E a companhia do contador ou do assessor ali é no sentido de fazer as orientações. Para quê? Para ao passo que ele amadurecer a base, quando a empresa dele, por conseguinte, estiver faturando maior, sair do MEI, ele já está estruturado. Aquilo já não é mais uma novidade. Ele sabe o que é um tributo, ele sabe o que é um parâmetro fiscal, ele sabe o que é uma tributação, ele sabe o que é um planejamento tributário. Então, na minha opinião, Vanderlei, isso tem que caminhar em conjunto, ele tem que estar acompanhado ali por uma boa assessoria, independente do tamanho. Eu faço essa pergunta porque o que acontece? Normalmente o cara fala assim, não, eu deixo esses assuntos aí para o contador depois vê lá, e não é bem assim. O contador vê lá, calma aí, espera aí, o contador vê lá não. Eu sempre falo aqui, o contador ele não tem bola de cristal, ele não é mágico e ele não vai fazer as coisas acontecerem. Por quê? Porque, na verdade, o imposto de renda e tudo aquilo que ele vai fazer são de fatos passados. Exato. Cara, se aconteceu, aconteceu. Não dá para mudar. Você não consegue voltar lá atrás e mudar as coisas. Sim. Entendeu? Então, é de fundamental importância que você, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, Cleiton, que ele tenha um software hipergestão, por exemplo,
onde ele vai organizar todas as informações financeiras, informação fiscal. Para quê? Para quando chegar no final do ano ele pegar essas informações organizadas, entregar de mão beijada para o contador, e o contador vai fazer o que ele sabe de melhor, que é o seu imposto de renda ok. Então isso é de fundamental importância saber e se fazer. Ter essa preocupação de colocar a mão na massa mês a mês, dia a dia. Para quê? Para quando chegar no final do ano tá tudo certo e você ficar sossegado, poder comemorar o Natal, o Ano Novo com a família, né? Sem tantas preocupações. Essa que é a verdade. Exatamente. É um sistema que você possa ter ali a gestão do seu negócio, os indicadores, DRE, balancete, você saber o resultado, qual que é o custo, as margens de cada produto que você trabalha, parâmetro fiscal correto para que você não pague impostos em duplicidade. Aqui a gente tem a especialização em recuperar tributos e só o ano passado foram mais de 4 milhões por conta de parâmetro e por falta de orientação e dessa parceria entre o profissional do software junto com o contador e o empreendedor, ou seja, é uma engrenagem. E a gente percebe esse diferencial no trabalho de vocês que possuem essa ferramenta aí, Wanderley. Então, é aquilo que você falou, ninguém consegue sozinho, porque não tem orientação. Você precisa de um suporte para que você saiba onde ajustar os campos, onde você tem os relatórios específicos para você fazer uma análise do seu negócio, e o contador ali ele tem a iminência de validar tudo isso e orientar e colocar o barco na direção correta. Então é uma engrenagem. Uma engrenagem. Eu acho que do mesmo jeito que o cara do MEI aí, né? Ou até do Simples Nacional, qualquer empresa quer ter um bom contador, o contador também quer ter um bom cliente. E para você ser um bom cliente, você também tem que estar atento a essas informações para que os dois possam fazer um bom trabalho, né? Então é isso. Então, pessoal, a gente passou aqui boas informações para vocês. Eu acredito que essa gama de informação já dá para despertar em você aí, dá para despertar a sua atenção, dá para despertar a sua consciência para que você possa começar a prestar mais atenção sobre esses detalhes e começar a fazer aquilo que é certo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Como eu falei, se você gostou, confirma um joinha aí para nós. E se você viu algum detalhe nesse vídeo com relação a alguma informação que faz sentido para um amigo seu que é empresário, para um cliente seu, cliente do contador que também não está fazendo a coisa como realmente deve, compartilhe esse vídeo com ele lá, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal.